Se você acha que só os esportes masculinos fazem sucesso na televisão, saiba que você está muito enganado. Nas últimas décadas, as mulheres vêm se destacando cada vez mais, conquistando fama nas competições internacionais. No entanto, nem todos os momentos são de glória. Em algumas ocasiões até bizarras, atletas e jogadoras acabaram passando por cada loucura, que você nem acreditaria se não tivessem sido filmadas. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje, em um compilado com os casos mais incríveis que já passaram no canal. Então clica no botão de se inscrever e bora lá! No salto triplo, cada movimento precisa ser preciso para garantir um bom desempenho. Mas para uma atleta chamada Alexandra Nasteva, a tentativa não saiu como planejado e gerou um momento que chamou atenção pelo jeito desajeitado da execução. Ela começou a corrida concentrada. Tudo parece sob controle, mas na hora do impulso as pernas acabam ficando completamente desalinhadas. Em vez de um salto fluido, o que se vê é um movimento estranho, meio travado, que compromete toda a tentativa. Assim que aterriza na caixa de areia, dá para perceber que ela percebeu o erro na hora. Sem precisar que ninguém diga nada, a expressão no rosto entrega a frustração. Contrariada, ela sai da área de competição, provavelmente pensando no que deu errado e no que poderia ter feito diferente. Ela vai para seu segundo salto e novamente acaba não conseguindo performar da melhor maneira. Aquele dia realmente não era o dia dela. Erros acontecem, até mesmo para os melhores. Mas no esporte o que vale é seguir tentando, ajustar os detalhes e voltar ainda mais forte na próxima oportunidade. Um atleta pode treinar exaustivamente e se preparar para tudo, mas isso não garante que erros não aconteçam. Afinal, somos todos humanos. Esse é um aspecto inevitável do esporte, onde a perfeição é o objetivo, mas a falha é uma realidade. Durante uma competição de ginástica olímpica, uma atleta se preparava para executar um salto em sua apresentação. Ela parecia focada, confiando no treinamento árduo e na técnica apurada que havia aprimorado por meses. No entanto, um deslize nos cálculos fez com que ela perdesse o equilíbrio e caísse para fora da trave olímpica. A queda foi um lembrete de que mesmo os atletas mais dedicados que alcançam níveis de excelência podem enfrentar contratempos. Mas o verdadeiro teste está na forma como se levantam depois de uma queda. A atleta se recompôs rapidamente, se levantando e retomando sua postura com dignidade de quem sabe que cada erro é uma lição. Infelizmente, no mundo do esporte, enquanto muitos atletas são admirados por sua dedicação, habilidade e espírito esportivo, há sempre aqueles que deixam sua marca por atitudes questionáveis. Esse foi o caso de uma jogadora de futebol feminino que, durante uma partida, protagonizou um ato que fez os fãs e colegas de profissão revirarem os olhos. Em meio a uma disputa de bola, sua adversária caiu no chão e o que poderia ter sido um momento de respeito e cuidado foi transformado em uma cena de pura falta de esportividade. Aproveitando-se da situação, a jogadora desferiu um pisão com a sua chuteira na atleta caída, um gesto que demonstrou um total desrespeito não apenas pela adversária, mas pelo espírito do esporte todo, já que a atleta poderia ter sofrido uma lesão séria naquele momento. Logo no primeiro jogo do Mundial Feminino Sub-17 de basquete, um lance inacreditável deixou todo mundo sem entender nada. O confronto entre México e Eslováquia teve um momento de pura confusão, que com certeza vai ficar marcado. A jogadora mexicana foi para o lance livre, mas desperdiçou as duas chances. A bola sobrou para a defensora da Eslováquia, que sem pensar muito acabou fazendo uma cesta contra o próprio time. Um erro que já seria suficiente para chamar a atenção, mas o pior ainda estava por vir. As jogadoras do México, ao invés de aproveitar o presente e seguir o jogo normalmente, simplesmente esqueceram para qual lado estavam atacando e começaram a jogar contra a própria cesta. Como se tivessem trocado de lado sem perceber, elas deram sequência ao lance como se nada estivesse errado. Do banco de reservas, os técnicos demoraram alguns segundos para reagir, tentando entender o que estava acontecendo. O público também ficou sem acreditar no que via. Só depois de alguns segundos de pura confusão, alguém finalmente alertou as jogadoras, que voltaram para a quadra do jeito certo. Lances errados acontecem no basquete, mas esse foi longe demais. É o tipo de jogada que vai ser lembrada por muito tempo e com certeza entrar para a lista dos momentos mais inusitados do esporte. No Mundial de Atletismo de Doha, que aconteceu no Catar em 2019,
duas atletas chinesas, Ling Weikong e Meng Ji, fizeram parte de uma verdadeira maluquice durante sua corrida de revezamento e até viralizaram nas redes sociais depois de serem desclassificadas da prova por conta de suas atrapalhadas. No final da corrida, a China já estava em maus lençóis, tentando com muito esforço ao menos garantir uma medalha de bronze para seu país. No entanto, Ling Wei e Meng se atrapalharam na troca do bastão. A situação que já estava complicada ficou ainda pior, quando as duas começaram a correr na direção contrária e ultrapassaram a zona de revezamento ao tentarem desesperadamente corrigir o erro. A real head-to-head between Shelley and Fraser-Price. A real shame just seeing pictures here, the Chinese. Em uma prova onde milésimos de segundo podem fazer toda a diferença, o tempo em que elas ficaram confusas tentando revezar o bastão foi um absurdo. Mesmo depois de cruzar a linha de chegada, a China foi desclassificada por sua exibição desastrosa. No entanto, Ling Weikong e Meng Ji com certeza serão lembradas para sempre, não pelo motivo que elas gostariam, é claro. Rolanda Bell, uma atleta panamenha, ganhou os holofotes durante sua participação no Mundial de Atletismo de Pequim, mas não pelo seu desempenho espetacular, muito pelo contrário. Durante a prova dos 3.000 metros com obstáculos, Rolanda cometeu um erro que é digno de aplausos, que a fez cair de cara no fosso d'água, logo após saltar uma das barreiras como se fosse uma mergulhadora profissional. Apesar das imagens impactantes de sua queda, Rolanda não sofreu lesões graves. Determinada a completar sua prova, ainda levantou e continuou correndo, mesmo sabendo que suas chances de classificação tinham ido literalmente por água abaixo. A tenista cazaquistanesa Yulia Putintseva teve um dia difícil em Flushing Meadows ao ser derrotada pela vice-campeã italiana de Roland Garros e Wimbledon, Jasmine Paolini, na terceira rodada do US Open. O resultado deixou a atleta na quadra visivelmente frustrada e desanimada. Em meio a essa derrota, Putintseva teve um momento de descontrole e arrogância que chamou a atenção de todos os presentes. Durante a partida, em um gesto que gerou desconforto, a tenista ignorou a gandula que estava em quadra. Quando a jovem tentou entregar-lhe as bolas, Putintseva desviou o olhar e deixou as bolas caírem ao seu lado, enquanto encarava a ajudante com desdém. A atitude desrespeitosa não passou despercebida e foi recebida com vaias e murmúrios da multidão. Porém, após alguns instantes, Putintseva se recompôs e voltou a agir de maneira mais educada e respeitosa. Reconhecendo o erro, a tenista recorreu às redes sociais para se desculpar pelo incidente, dizendo que estava tão chateada que ficou vazia de emoções e imersas em pensamentos que não sabia nem mais o que estava acontecendo. Bem, se é verdade ou não, o fato é que a galera não gostou nada da atitude dela. A final do vôlei de praia feminino nas Olimpíadas de 2024 foi pura adrenalina. De um lado, a dupla brasileira Ana Patrícia e Duda. Do outro, a equipe canadense liderada por Brandy. O jogo foi intenso do começo ao fim, mas o momento específico chamou a atenção e gerou muita discussão. Um confronto direto entre Ana Patrícia e a canadense na rede. Tudo aconteceu após um ponto disputado. Brandy virou de forma intensa, caminhando até a rede para comemorar. Ana Patrícia interpretou aquilo como uma provocação e foi para cima encarando a adversária de perto. As duas trocaram olhares firmes e a tensão ficou evidente. A arbitragem não interveio e a partida seguiu pegando fogo. Mesmo com o clima esquentando, a dupla brasileira manteve a concentração e não deixou a pressão abalar o desempenho. Jogando com inteligência e precisão, Ana Patrícia e Duda dominaram os momentos decisivos e garantiram o ouro para o Brasil. A comemoração veio com alívio e emoção, enquanto do outro lado da quadra, Brandy e sua equipe mostravam a frustração da derrota. Depois da partida, Ana Patrícia explicou o ocorrido. Segundo ela, tudo não passou de um momento de jogo, algo comum em partidas tão disputadas. A canadense, por sua vez, afirmou que estava apenas vibrando com a sua equipe e não tinha intenção de provocar. Independentemente da interpretação, o fato é que esse duelo virou um dos momentos mais marcantes da competição. No vôlei de praia, além de força e técnica, o lado emocional pode definir quem leva a medalha para casa. E dessa vez, a frieza e a determinação das brasileiras fizeram toda a diferença.
Para realizar um salto com vara, a técnica e a precisão são fundamentais. A vara é a extensão do atleta, a ferramenta que os impulsiona para cima em uma combinação de força, velocidade e equilíbrio. Mas às vezes, por mais que tudo esteja perfeitamente calculado, as coisas não saem como planejado. Foi exatamente isso que aconteceu com Molly Calderi, uma atleta britânica conhecida por suas conquistas e por sua atitude ousada e criativa. Durante uma prova de salto com vara, Molly iniciou sua corrida e se preparou para a execução do salto, mas algo inesperado aconteceu. No momento crucial, a atleta foi forçada a soltar a vara, um erro que para muitos seria motivo de frustração. Mas para Calderi, isso não foi motivo para desespero. Em vez de apenas aceitar a falha e sair da prova sem mais nem menos, ela deu um toque especial ao momento. Ela finalizou sua tentativa com uma pirueta, transformando uma situação de adversidade em um ato de leveza e diversão. O gesto não foi apenas um truque, foi uma demonstração de espírito esportivo e criatividade que encantou o público. E não foi a primeira vez que Calderi fez algo assim. Em 2022, na final do Campeonato Europeu de Atletismo na Alemanha, ela repetiu o feito, mostrando que transformar um momento de falha em algo memorável virou uma espécie de marca registrada sua. A atleta Nathalie Monhausen, de 38 anos, passou por um momento tenso durante as Olimpíadas de Paris. A esgrimista brasileira, que já foi campeã mundial, enfrentou Ruan Canjiao, do Canadá, na primeira rodada da espada feminina, mas foi eliminada. O que chamou a atenção, porém, foi o que aconteceu depois da derrota. Nathalie, visivelmente abalada, desmaiou no chão, assustando todos ao redor. Médicos e oficiais correram para ajudá-la, mas um incidente bizarro roubou a cena. Um dos oficiais, após ser chamado para ajudar, tomou lugar na cadeira que era destinada à atleta desmaiada, causando uma reação de choque e indignação entre os espectadores. O oficial, percebendo o erro, rapidamente se levantou e ajudou Nathalie a sentar, mas o estrago já estava feito. As redes sociais não perdoaram e o vídeo do incidente viralizou com milhões de visualizações. Comentários críticos choveram na internet acusando o oficial de egoísmo. Para tornar a situação ainda mais dramática, soube-se que Nathalie havia adiado uma cirurgia para remover um tumor benigno no cóccix para competir nas Olimpíadas. Mesmo assim, ela mostrou resiliência e gratidão, elogiando sua equipe e os fãs depois que se recuperou. O futebol é um esporte cheio de momentos imprevisíveis, e bizarrices não são exclusividade do masculino ou do feminino. Entre os lances mais inusitados que já se viu, o erro desta goleira certamente ocupa um lugar de destaque. Durante a partida, uma de suas companheiras recuou a bola de forma simples, algo rotineiro no jogo. No entanto, ao tentar dominar, a goleira perdeu completamente o tempo do lance, deixando a bola passar direto para o fundo do gol. Foi um momento tão absurdo que, se ocorresse nos dias de hoje, as redes sociais provavelmente estariam repletas de teorias conspiratórias, acusando o lance de ser um possível esquema de casa de apostas. Realmente, foi uma bizarrice sem tamanho, mas que infelizmente acaba fazendo parte do jogo. Se você já assistiu alguma partida de tênis, deve ter percebido que os atletas tendem a grunhir bastante durante o embate. No entanto, por mais que seja comum, uma situação inusitada ocorreu durante o Australian Open de 2011. As tenistas Andrea Zalavova, da República Tcheca, e Venus Williams, dos Estados Unidos, protagonizaram uma partida não apenas marcada pela disputa acirrada no placar, mas também por uma batalha de grunhidos. Durante o jogo, os sons das jogadoras pareciam competir em intensidade, chegando a divertir os espectadores. Durante as partidas, muitos atletas utilizam os grunhidos como parte de sua técnica para melhorar a performance. Estudos apontam que essa prática ajuda a liberar a tensão, estabilizar o corpo e maximizar a força em cada movimento, algo essencial em esportes de alto rendimento. Além disso, a expiração intensa que acompanha o som contribui para uma respiração mais eficiente e reduz a sensação de esforço físico. Curiosamente, Zalavova, além de grunhir mais alto, levou vantagem no primeiro set, o que reforça a ideia de que o grunhido realmente pode ajudar a atleta a melhorar o desempenho. A prática dos grunhidos é também uma estratégia contra os oponentes, onde grunhidos excessivos podem ser vistos como uma distração para os adversários e até para o público. Mas não sei não, você teria maturidade para assistir uma cena destas ao vivo na quadra sem dar risadas? A estrela do futebol feminino da Irlanda e camisa 11 do Arsenal, Katie McCabe,
sempre demonstra um entusiasmo indomável dentro de campo. Indomável até demais às vezes, já que ela se envolveu em diversas polêmicas por seu temperamento curto e atitudes inexplicáveis de agressividade. A mídia já a chamou até de petulante desregulada. Um dos momentos mais malucos da capitã da Irlanda provavelmente foi numa partida onde ela literalmente usou a bola para bater em sua adversária e ex-colega de time Chloe Kelly. Stanway bronze and Ellen White were going to struggle. Felt a little bit. Quando a bola saiu de campo, Kate a levantou com as mãos para arremessá-la de volta. No entanto, antes de jogar a bola, deu uma cacetada na Chloe, como se fosse a coisa mais normal do planeta. Geralmente, ela acaba saindo impune desses atos agressivos, mas não dessa vez. A árbitra apitou e ela levou um cartão amarelo. Eu daria tudo para poder ouvir a desculpa que ela estava dando para a árbitra naquela hora. O que será que ela disse? Que a cabeça da Chloe estava no caminho? De toda forma, Kate mais tarde comentou o episódio, dizendo que não fez de propósito. Ela disse que fora dos campos é muito mais calma, mas quando está em jogo, a adrenalina acaba falando mais alto e atrapalhando seu julgamento, mas que ela nunca entra em campo com a intenção de machucar as pessoas. Seja verdade ou não, esse cartão deixou ela de molho por um jogo naquela época, uma boa oportunidade para esfriar a cabeça e refletir sobre o que fez com a coleguinha. Durante uma partida da Liga dos Campeões de Vôlei, a jogadora ucraniana Ulia Gerasimova protagonizou um momento inusitado que rapidamente chamou a atenção de todos. Em meio à partida, Ulia começou a interagir com alguém na plateia, fazendo alguns movimentos de dança, como se estivesse em um momento de flerte. Sua atitude espontânea e carismática trouxe um toque de leveza ao momento, surpreendendo tanto a torcida quanto os telespectadores. Conhecida por sua beleza e presença marcante, Ulia Gerasimova conquistou ainda mais a atenção do público, consolidando-se como uma das atletas mais populares do vôlei. Mas agora fica a dúvida, para quem será que ela estava dançando? Em um daqueles momentos que parecem saídos direto de um filme de comédia, duas jogadoras protagonizaram uma cena inusitada durante uma partida. Tudo começou com uma disputa acirrada pela bola. No entanto, o que aconteceu a seguir foi algo meio raro de se ver. Quando uma das jogadoras caiu no gramado durante a disputa, os cadarços da chuteira de ambas ficaram completamente enroscados. O momento rendeu risadas entre elas e logo depois as duas conseguiram se soltar e com bom humor seguiram com a partida. A atleta grega Paraskevi Papachristou acabou passando muita vergonha depois de exagerar no seu salto durante a Diamond League de Mônaco em 2021. Não houve qualquer coisa errada com o salto em si. Acontece que diversas vezes a câmera flagrou Papachristou em ângulos meio polêmicos, mas o pior mesmo foi seu último salto. Depois de cair com tudo na areia, ela precisou abaixar sua roupa para limpar a parte baixa das suas costas. Claro que essa cena chamou bastante a atenção. Apesar de não ter abaixado completamente, ela estava ao vivo em uma competição sendo transmitida para milhões de pessoas, isso sem contar os espectadores do próprio estádio. Felizmente, apesar da vergonha que ela deve ter passado depois de assistir ao seu próprio vídeo, ela não foi punida por essa ação. Tênis é um esporte intenso e quem acompanha sabe que os gritos das jogadoras fazem parte do jogo. Mas às vezes esses sons inesperados acabam criando momentos bem engraçados. E foi exatamente isso que aconteceu com Maria Sharapova em uma partida eletrizante. A disputa estava acirrada, com as tenistas se esforçando ao máximo para cada ponto. Como de costume, os gritos de esforço estavam lá, mas tudo seguiu dentro do esperado. Até que em um momento decisivo, Sharapova percebeu que não conseguiria alcançar a bola e soltou um "ai, ai", totalmente diferente do que se ouve nas quadras. O tom aflito e a forma espontânea com que ela reagiu deixou a situação engraçada. No fim, não foi só o ponto perdido que chamou a atenção, mas sim esse detalhe inesperado que transformou um momento comum de um jogo de tênis em uma cena memorável. Esse tipo de situação prova que mesmo em esportes de alto rendimento, os atletas são humanos e que até os maiores nomes do esporte podem protagonizar momentos espontâneos e engraçados. Durante uma competição de salto com vara, a atleta eslovênia Jerneja Vrizel deu muito o que falar e deixou os espectadores de queixo caído por conta de um leve incidente com seu Fusca. E não estou falando sobre o famoso automóvel da Volkswagen.
Enquanto se preparava para seu salto, Jerneja, sem perceber, expôs mais do que gostaria por causa de um problema com seu uniforme esportivo. O incidente, transmitido ao vivo para milhares de pessoas, rapidamente viralizou pelas redes sociais. Apesar do constrangimento, Jerneja manteve o foco e realizou seu salto com perfeição, recebendo aplausos da plateia. No entanto, o incidente já havia sido registrado pelas câmeras e logo virou assunto entre os fãs de esportes e jornalistas, que não perderam tempo em explorar a gafe, compartilhando o vídeo da atleta com milhões de pessoas. Embora Jerneja tenha se esforçado como atleta, esse incidente mostrou que às vezes na vida esportiva tem situações e alguns pequenos detalhes que acabam chamando mais atenção do que o próprio talento dos competidores. Na Copa do Mundo de Saltos Ornamentais de 2021, realizada em Tóquio, a atleta Shang Yani viveu um momento que testou sua determinação e espírito esportivo. Durante as semifinais, ao se preparar para seu salto, Yani escorregou e perdeu o equilíbrio, uma falha que poderia ter sido desastrosa para suas chances de avançar na competição. Em vez de se deixar abater pelo erro, ela se recuperou e demonstrou uma força impressionante, decidida a superar o contratempo. Com uma postura admirável, Shang Yani voltou à competição e de forma impressionante entregou um desempenho sólido e confiante. Sua capacidade de se recompor rapidamente e lidar com a pressão foi essencial para garantir a medalha de bronze. Esse momento mostrou que grandes atletas não apenas enfrentam desafios, mas os transformam em oportunidades para provar sua coragem e resiliência. Em 2017, a capitã da seleção inglesa feminina de rugby, Sarah Hunter, passou por um vexame para lá de inusitado, que deu o que falar durante a partida contra os Estados Unidos, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. Com uma determinação de fogo, a jogadora, que tinha apenas 31 anos na época, tentava desempenhar seu papel, quando um dos adversários, em uma tentativa desesperada de impedi-la, acabou puxando seus shorts. O incidente deixou a atleta em uma situação constrangedora, exibindo mais do que gostaria para o mundo. She's chasing a little bit of cheese and she's got her hands on it again now. England burrowing their way. Não é todo dia que a gente consegue ver a lua cheia em plena luz do dia. Esse momento foi capturado por diversas páginas que publicaram o vídeo ao redor da internet. Mesmo diante do ocorrido, no entanto, Sarah Hunter não se deixou abalar e seguiu firme, garantindo uma vitória avassaladora de 47-26, que colocou a seleção na semifinal. Hoje em dia, Sarah já está aposentada do campo, mas continua na carreira de rugby como treinadora, cargo onde, até o momento, ela ainda não perdeu os shorts. Rebeca Andrade, a estrela da ginástica brasileira, chamou muita atenção durante as Olimpíadas de Paris. No entanto, um episódio que ficou marcado não aconteceu nas suas provas, mas sim em uma entrevista, onde ela revelou a forma completamente inesperada de se concentrar. Ou melhor, não se concentrar para competir. No mesmo dia em que trouxe para o Brasil uma medalha de prata na prova de salto, Rebeca revelou que, em suas próprias palavras, estava viajando na maionese, enquanto se preparava para a competição. Eu tava viajando na maionese, eu tava pensando nas receitas. Que receita? Fazer quando eu voltar pro Brasil. O que você quer fazer? Eu pego um monte de receita na internet de comida pra eu fazer, mas eu não faço nenhuma, mas eu tava vendo bastante. Passei ontem o dia todo vendo isso. Tinha um que era com batata e queijo, frango, aí tem bolo, tem cookie, um monte de coisa. Em vez de se concentrar apenas nos movimentos ou na pressão da competição, Rebeca estava pensando em receitas, planejando o que iria cozinhar depois que retornasse ao Brasil. Bolos, cookies e até batata com queijo são algumas das ideias que passaram pela cabeça da ginasta momentos antes de saltar. Apesar disso parecer um tanto quanto estranho e até ineficiente para a preparação de uma atleta antes de realizar sua prova, a psicóloga Aline Arias Wolf, que acompanha a Rebeca desde a infância, disse que essa estratégia de viajar na maionese é na realidade uma boa forma de aliviar a tensão, ao invés de ficar muito estressada e se desgastar antes da hora. Rebeca abstrai quando não há necessidade, deixando seu foco apenas para o momento decisivo. No mundo dos esportes, é fácil esquecer que, além do preparo físico e das habilidades técnicas, os pequenos detalhes podem fazer toda a diferença. E quando esses detalhes não são cuidadosamente controlados, podem levar a consequências inesperadas. Foi exatamente o que aconteceu no Roland Garros de 2023, um dos torneios mais prestigiosos do tênis mundial. Miyu Kato, uma tenista japonesa talentosa, e sua parceira Aldila Sutijade, da Indonésia, estavam em uma importante partida, mas em um momento de pura imprudência, Kato se envolveu em um acidente
incidente que mudaria tudo. Durante uma troca de bola, a atleta atingiu acidentalmente uma gandula na região do pescoço, deixando a jovem assistente visivelmente desconfortável e pouco depois em lágrimas. A cena foi o suficiente para o juiz intervir e tomar uma decisão drástica, a desqualificação de Kato e Sutijade. O veredito trouxe para a dupla um golpe doloroso. Com a desqualificação, a dupla perdeu não apenas a chance de continuar no torneio, mas também os pontos e a premiação em dinheiro. Se foi um ato inconsciente ou um ato de maldade, a verdade é que as consequências foram severas e deixaram uma marca na memória de todos que acompanharam o evento. De vez em quando, uma partida de futebol pode ser tão intensa que as jogadoras acabam se esquecendo de alguns detalhes simples, como por exemplo durante as Olimpíadas de 2016 no Brasil, em uma partida emocionante das quartas de final entre Brasil e Austrália. A atacante Lisa Divana protagonizou um momento cômico que arrancou sorrisos de quem assistia. Enquanto tentava se hidratar, Divana se atrapalhou e acabou segurando a garrafa de água pelo lado errado. Mas por sorte, em um gesto de companheirismo e bom humor, sua colega de time, Elise Kellon Knight, percebeu a confusão e deu uma forcinha para ela, permitindo que Divana finalmente pudesse beber e se recuperar para continuar a partida. O momento trouxe leveza e diversão para a partida que, como todas as grandes competições, exigia concentração e garra. Uma das maiores lições no esporte é que a vitória só está garantida quando o jogo ou a prova terminam, mas parece que nem todos aprendem isso a tempo. Um exemplo marcante aconteceu no Campeonato Europeu de Atletismo de 2024, realizado no Estádio Olímpico de Roma, envolvendo a atleta espanhola Laura Garcia Caro. Ela estava prestes a conquistar a medalha de bronze em uma competição acirrada e a apenas 5 metros da linha de chegada começou a comemorar antes da hora. Essa pequena distração foi o suficiente para que a ucraniana Lyudmila Ulyanovska, que vinha logo atrás, aproveitasse a chance e acelerasse nos instantes finais, ultrapassando Laura e cruzando a linha de chegada como a terceira colocada. A comemoração prematura custou caro à espanhola, que viu a medalha escapar por uma diferença mínima. O momento rapidamente se tornou viral nas redes sociais, servindo como um lembrete para atletas de todo o mundo. No esporte, cada segundo conta e a concentração deve ser mantida até o fim. A atleta Beatrice Chepkoech acabou passando bastante vergonha durante uma edição do Campeonato Mundial de Atletismo em 2017, quando disputava a corrida de obstáculos de 3.000 metros feminina. Por incrível que pareça, Beatrice errou o percurso da sua prova, passando pelo lado de fora dos obstáculos, enquanto todas as outras competidoras foram para a esquerda, enfrentando os obstáculos de frente. O erro de Chepkoech custou sua possível colocação no pódio. Ela teve que voltar e caminhar pela água, perdendo preciosos segundos e ficando muito atrás das colegas competidoras. Caso ela tivesse seguido pelo percurso normalmente, poderia ter muito bem vencido a competição, pois seu desempenho estava excelente até aquele momento. O pior desse erro foi a vergonha que ela passou por ser um erro completamente amador, algo praticamente inaceitável em uma competição mundial. No entanto, vale lembrar que durante momentos de estresse e exaustão, esse tipo de equívoco nem deveria ser tão estranho assim. Mas por que não vemos mais casos absurdos como esse? Bom, esse é o nível de excelência dos atletas globais. Ao se enganar, Chepkoech ilustrou como esses atletas precisam desempenhar o seu papel tão bem no aspecto não somente físico, quanto mental e emocional durante as competições. Antes de uma grande luta, há um momento que define o tom do que está por vir. A encarada, o famoso confronto de olhares entre os lutadores. Porém, em uma ocasião, esse momento de tensão foi surpreendentemente quebrado por um gesto inesperado. Durante a encarada entre a boxeadora sueca Mikaela Lauren e sua rival, a norueguesa Cecilia Braekhus, Mikaela, em um ato impensável, deu um beijo em Braekhus. A encarada, ou stare down, não é apenas um ritual. Ele cumpre múltiplos propósitos. Serve para intimidar o adversário e demonstrar confiança, uma oportunidade para os lutadores analisarem a postura, a expressão e as reações do oponente em busca de pontos fracos. Para os fãs, é uma cena carregada de tensão e expectativa, mas ninguém esperava que Mikaela Lauren beijasse sua rival. A reação de Braekhus foi um misto de surpresa e incredulidade. Por um instante, parecia que ela não tinha gostado muito do que acabara de acontecer. Mas ao invés de se irritar ou reagir de forma agressiva, Braekhus soltou uma risada genuína, como se estivesse processando a cena absurda que havia acabado de acontecer.
A atleta nigeriana Blessing Okagbere passou por um grande constrangimento durante sua prova de salto à distância por conta de um leve problema capilar. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Ela tomou distância e começou a correr, preparando-se para o salto que realizou mostrando uma tremenda habilidade. Não houve nenhum problema para sua performance, no entanto, um acessório que ela estava utilizando na cabeça não cumpriu corretamente a sua função. Antes do salto ser concluído, ninguém diria que ela estava usando uma peruca, mas depois do acessório sair voando da sua cabeça, não teve qualquer forma de disfarçar. A peruca caiu com rendinha e tudo, até os grampos voaram da cabeça da atleta. Os comentaristas que narravam a prova e até outros funcionários do evento não conseguiram segurar a risada. No entanto, Okagbere não demonstrou constrangimento diante dessa situação, pelo contrário. Ela parecia ter muita maturidade e resiliência. Depois de saltar, se levantou e ficou simplesmente aguardando a medição. Depois que a caixa de areia foi liberada, ela caminhou até sua peruca e a apanhou do chão, recolocando na cabeça com areia e tudo, na maior tranquilidade. Michaela Maroney, a ginasta americana que conquistou a medalha de ouro por equipes nas Olimpíadas de Londres em 2012, nunca imaginou que uma simples careta repercutiria tanto pela internet ao ponto de se tornar um meme olímpico. Após uma performance inesperada na final de salto, onde caiu durante o segundo salto e perdeu a medalha de ouro para a romena Sandra Isbaza, Maroney virou a rainha da internet dando muito o que falar. O momento que a consagrou como uma medalhista amargurada ocorreu quando ela recebeu sua medalha de prata. A expressão de frustração e descontentamento durou apenas 2 segundos em seu rosto, mas foi o suficiente para ser eternizada nas redes sociais. Gold for Sandra Isbaza. Silver to Michaela Maroney. No curto período entre receber a medalha e voltar para seu quarto na Vila Olímpica, Maroney já havia se tornado um ícone do humor e expressão facial. Ela se deparou com diversas montagens envolvendo sua careta e mais tarde até participou de comerciais e pôde conhecer o presidente dos Estados Unidos da época graças à repercussão. Uma das regras mais básicas do futebol, conhecida até por aqueles que não são fanáticos pelo esporte, é que as bolas só podem ser tocadas com os pés, a menos que você seja o goleiro. Mas de vez em quando, alguns jogadores podem esquecer da regra básica e cometer deslizes inesperados. Foi exatamente o que aconteceu com uma jogadora da Guiné Equatorial durante uma partida contra a Austrália na Copa do Mundo de Futebol Feminino. O lance aconteceu após um chute que acertou a trave e retornou para a área. Em um momento de pura instabilidade, a jogadora, em um reflexo rápido, pegou a bola com as mãos. Ao perceber o que havia feito, ela tentou disfarçar o erro e jogou a bola de volta para o chão, como se nada tivesse acontecido. A cena foi, no mínimo, confusa para todos os presentes, mas a maior surpresa foi o que aconteceu em seguida. A árbitra decidiu não marcar o pênalti e seguir com o jogo. Foi um momento de incredulidade tanto para as jogadoras quanto para os espectadores. Durante as Olimpíadas de Paris, a jovem ginasta chinesa Zhou Yaqin, de apenas 18 anos, parecia meio sem entender o que estava rolando enquanto as outras 2 atletas no pódio mordiam as medalhas. A tradição é comum entre os campeões, mas Zhou não sabia e ficou com uma cara de surpresa que foi parar na internet, cativando o público com a sua reação inusitada. Ao lado da campeã italiana Alice D'Amato e da também italiana Manila Esposito, Zhou ficou olhando com os olhos arregalados e depois só encostou a medalha na boca sem morder de verdade. Rapidamente o pessoal na internet começou a falar que a reação da chinesinha parecia coisa de irmã caçula, imitando as irmãs mais velhas. E foi aí que Zhou caiu nas graças do público. A tradição de morder medalha não é nova. Na verdade, é mais antiga do que os próprios Jogos Olímpicos. O ouro, sendo um metal denso e rígido, não fica com marca de dente se você tentar mordê-lo. Antigamente, quando esse metal era mais comum no comércio, as pessoas tentavam mordê-lo para verificar se não estavam sendo passadas para trás com uma pedra qualquer pintada de dourado. Hoje em dia, quando ganhamos ouro, a quantia é tão pequena como em joias delicadas que não costumamos sair mordendo metal por aí. Mas a tradição entre os medalhistas permaneceu, apesar das Olimpíadas nem darem mais medalhas de ouro de verdade. É um gesto mais simbólico que Zhou provavelmente não conhecia. Seu momento imitando as italianas gerou vários comentários engraçados e fofos pelo mundo todo.
Nos esportes, tudo pode acontecer, ainda mais em competições de times, como é o caso do voleibol. A versão feminina do esporte, principalmente, é bastante chamativa, por conta das suas belas jogadoras. No entanto, as sul-coreanas gêmeas Lee Jae-yong e Lee Da-yong, que eram famosas praticantes do esporte, acabaram chamando atenção por todos os motivos errados, quando em fevereiro de 2021, Da-yong tentou expor sua veterana Ki Yong-kyung, alegando que estava sofrendo bullying. Yong-kyung não sofreu nenhuma espécie de punição por conta das alegações, mas Da-yong e sua irmã perderam a carreira por conta dessa publicação. Várias alegações bem sérias começaram a surgir na internet, de antigos colegas de classe das irmãs Lee. As publicações contaram que as duas praticaram crimes horríveis, incluindo agressões físicas. Além disso, outros 2 jogadores do vôlei sul-coreano masculino também vieram a público acusar as garotas. Elas decidiram assumir os erros e pedir desculpas públicas, mas a situação não parou por aí. Mais de 100 mil pessoas assinaram uma petição para expulsá-las da seleção, e foi exatamente isso que aconteceu. Agora, elas não podem nem trabalhar como treinadoras devido ao banimento da Associação de Voleibol da Coreia do Sul. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.